Vídeo de resposta à pergunta de um aluno. A pergunta é sobre a função mostrar tudo, que conforme menciona o manual, nunca deve ser utilizada para micro-organismos e patologias. Aqui está escrito, nunca deve ser usada para micro-organismos e patologias. Porém, esta informação está na página 42 do manual e refere-se exclusivamente ao relatório avançado. Lo que significa que no tiene sentido al realizar un informe incluir el listado completo de microorganismo, incluir el listado completo de todas las patologías. Para un informe no es lo recomendado. Si volvemos hacia atrás en el manual del fabricante, todo esto que está mostrando el manual se refiere al lo que dice ver reporte. Acá ustedes pueden ver que dice ver reporte. Voy a Vamos dar um exemplo. Aqui temos uma medição da cabeça e vejam, aqui diz ver relatório. E se nós entrarmos aqui, diz relatório avançado. E aqui nós encontramos novamente com o relatório avançado. E aqui está a parte onde diz escanear todos os elementos. Se nós clicarmos em escanear todos os elementos e imprimir, vamos realizar um relatório realmente incluindo muitos elementos, o que não faz sentido. Por exemplo, eu fiz um teste de marcar todos os elementos. Vou voltar atrás e observem. Entregar uma lista enorme com levantamento completo de todas as patologias e todos os micro-organismos não faz sentido, não é prático, não tem maior utilidade. Vou dar um exemplo. Aqui temos a medição da próstata. Está ativado mostrar tudo, portanto mostra a lista completa de todas as patologias que há. Podemos ver por ordem de similaridade espectral ou também podemos ordená-la por ordem alfabética. E aqui observem o que vai acontecer se eu clicar em mostrar tudo. Simplesmente é um filtro, ou seja, ao clicar em mostrar tudo, filtra e nos mostra patologias exclusivamente relacionadas à questão de gênero e sexualidade masculina. Observem próstata, 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 próstata. Ou seja, ao filtrar, ao clicar em mostrar tudo, temos um filtro que exibe os elementos relacionados com a parte da próstata. Mas para uma análise adequada e um plano de tratamento correto nas terapias complementares, é importante considerar a lista completa de todas as patologias, mas também é crucial sempre levar em conta o registro completo de todos os micro-organismos. O que vou explicar agora neste interessante artigo da Biblioteca de Medicina dos Estados Unidos. Menciona biorressonância, metástase e câncer, e depois cita uma hipótese baseada em cânceres primários e secundários. Recomendo a leitura desta pesquisa porque é muito importante para entender por que é necessário sempre analisar todas as doenças associadas a um órgão e examinar todos os micro-organismos relacionados a um órgão, pois a doença pode começar em uma parte do corpo e avançar para outras áreas. Quando uma doença tem origem em um local e se espalha para outros lugares. Isso está explicado aqui com as palavras colonização e migração. Vocês podem usar a tecla Ctrl+F para buscar a palavra colonização. Eu estou fazendo isso no meu idioma e vou mostrar o que significa o conceito de colonização, ou seja, quando avança para um local secundário, isto é, a patologia começa em um lugar e avança de um local para outro. E neste interessante artigo, fala-se sobre migração, colonização e proliferação de um lugar para outro. Recomendo que vejam a definição da hipótese, onde se diz que ela tem dois aspectos, o câncer primário e a metástase, e menciona que tem uma origem comum, ou seja, dois tumores que compartilham a mesma origem.
e menciona que as células primárias, assim como as metástases, encontram-se em microambientes similares e recebem sinais semelhantes, ou seja, microambientes similares e sinais similares. O que isso significa? Que um órgão, por exemplo, temos a próstata, temos um microambiente sinais na próstata. Se essa característica eletromagnética se repetir em outro lugar do corpo, então aparece um segundo tumor em outro lugar, em outro órgão. Ou seja, uma doença tem uma origem e pode avançar, migrar e colonizar. Colonizar outros lugares que têm como característica microambientes similares e recebem sinais similares ou idênticos. É por isso que, ao analisar a próstata, se nós observarmos apenas as patologias associadas à próstata, temos uma visão reduzida, local, estamos apenas olhando para o órgão como entendendo que aqui está o problema, se o órgão está saudável ou doente, uma visão limitada, mas se olharmos a partir da hipótese que explica o desenvolvimento do câncer primário e secundário, precisamos mostrar tudo para poder entender de que maneira a próstata pode estar sendo afetada pelo espectro vascular, ou melhor, em que medida pode microambientes e estímulos, características eletromagnéticas da laringe podem estar afetando a próstata, ou seja, cada um desses elementos possui características eletromagnéticas que, se estão presentes aqui e são destacadas, existe uma relação do ponto de na visão da ressonância. Se quisermos que um órgão esteja equilibrado, precisamos fazer terapia no órgão e bloquear que esse órgão continue emitindo como uma antena de rádio e TV emite sinais para outros órgãos, fazendo com que a próstata, por exemplo, não afete outras partes do corpo e também conseguindo que outras partes do corpo não afetem a próstata. Tudo. Eu explico isso com mais detalhes no curso de Bioplast, Metatron e Biofilia. Tem uma aula onde explico a hipótese de bioressonância que esclarece a metástase e essa hipótese nos permite utilizá-la como ferramenta para elaborar um plano de tratamento e no curso explico da mesma forma como a patologia e a doença avançam com o passar do tempo, a terapia também pode evoluir. Podemos realizar uma terapia de bioressonância em um órgão e a partir daí repetir essa terapia, essa característica eletromagnética, começando com a próstata, depois o rim, em seguida o pâncreas, depois o fígado e assim levar a ressonância de equilíbrio de um órgão para outro. Como conseguir isso? Para isso podemos aproveitar as diferentes funções do software. O software tem muitas possibilidades de terapia, metaterapia, terapia lunar, fitoterapia, plantaterapia, litoterapia e podemos usar estas possibilidades terapêuticas para gerar microambientes similares em diferentes partes do corpo para que a pessoa recupere seu equilíbrio energético. Por isso é importante considerar todas as patologias e todos os micro-organismos que têm relação com o órgão, pois ele pode ser afetado por outros órgãos em outras partes do corpo, e isso funciona nos dois sentidos. A próstata pode afetar outro órgão e outros órgãos podem afetar a próstata, e para isso, precisamos ter uma visão holística.